E aí, Souls, tudo bem? Vim fazer a live dessa semana, né? Ainda não fiz, porém eu prometi que eu ia fazer uma vez por semana, pelo menos, uma live. E de fato eu tive canalizações hoje. Essa live, gente, ela é um recado coletivo, que inclusive vai fazer mais sentido amanhã, depois que vocês verem os reels que eu vou soltar de uma projeção astral que eu tive. Mas basicamente a projeção astral me desdobraram para a Faculdade Nacional de Direito. Primeiro me desdobraram para a rodoviária do Rio. Eu e mais alguns mentores e pessoas, né, que também estão encarnadas, mas que fazem projeção astral. E a gente pegou esses gringos lá na rodoviária e eles já tinham passeado pelo Rio, eu lembro de comentar isso com eles. E aí eu levei eles para a Faculdade Nacional de Direito. E lá, nessa faculdade, uma dessas gringas, uma mulher, ela era branquinha, sabe? De olho azul, cabelinho cacheado, assim, castanho. Ela começou a fazer uma aula lá na faculdade histórica, no quarto andar. Gente, eu lembrava até... Cheguei na hora, chegou sim. Ela estava dando uma palestra lá na Faculdade de Direito, a primeira do Brasil, que fica lá no centro do Rio, né? Um projetor. E eu lembro que era bem específico, assim. Ela estava falando de uma mulher, era uma mulher da década de 50. Essa mulher, ela era negra e ela tinha aquelas roupinhas bem branquinhas, assim, da década de 50. Ela tinha um black power, assim, baixinho, linda. E eu lembro que ela trabalhou em alguma coisa literária, ou seja, ela escrevia romances, mas romances que defendiam os direitos das mulheres naquela época, e não só mulheres, mas mulheres negras. Eu lembro disso, nessa projeção astral. E eu fiquei assim, encantada. E eu lembrava assim, falava pra mim, nossa, eu preciso muito lembrar do nome dessa mulher quando eu acordar. Quem disse que eu lembrei, gente? Não lembro. Se alguém souber e puder me mandar uma foto, porque de repente essa mulher, né, é super famosa, eu que... realmente aqui na 3D não conheço, né? Mas lá eu lembro que assim, muitas pessoas se reuniam para aprender. Aí quando eu acordei, eu fui meditar, né? Porque eu lembrei dessa projeção astral e eu perguntei para os mentores, poxa, mentores, qual foi o propósito, né? Assim, para mim, é alguma mensagem que eu preciso passar ou não? Só sou eu sendo educada mesmo em uma palestra no astral para mim, né? E aí eles falaram que não, que eu tinha que passar uma mensagem sim. E que hoje tá, esse recado é focado principalmente para mulheres que passaram por um relacionamento abusivo, tá? Nossa, meu nariz entupiu todo na hora que eu falei isso. Pelo amor de Deus, vou até tirar o ventilador aqui. Olha a interferência. Alguém querendo me sufocar, gente. Socorro. Um relacionamento abusivo. Principalmente narcisista, tá, gente? Abusivo narcisista. Gente, é bizarro, eu falei a palavra abusivo, entupiu tudo. Que é abusivo, né, da parte dessas energias que querem me calar. E aí eu acordei e falei, tá bom, tem alguma música que vocês gostariam de trazer para mulheres que passaram por esse tipo de relacionamento abusivo ou narcisista? E aí eles começaram a cantar na minha cabeça. Cheguei na hora mesmo. Pois é, mulher. Para você ver como não existe um nó sem motivo na espiritualidade, né? Logo você chegar aqui nessa hora. Exata. Bizarro. Para quem não sabe, gente, eu vou resumir, tá? Eu não sou especialista em narcisismo, não, pelo amor de Deus. Ai, pulou uma carta aqui. Peraí, o que saiu, gente? Não falei aqui, ó, silêncio invertido. Silêncio invertido quer dizer o quê? Chegou a hora da gente falar, da gente não se calar. Mesmo que o narcisista queira, né, te calar para a sociedade, o abuso, nós mulheres não temos que nos calar e nem nos submeter a homens que não têm o sagrado feminino trabalhado. Sagrado feminino e masculino, né? Engraçado ter falado feminino porque eu pensei masculino, ou seja... Nossa, essa live vai ser babadeira, já tô sentindo. Gente, não sou especialista em narcisismo, porém existe uma moça aqui no Instagram
que ela é maravilhosa nisso. É Narciso, Seu Espelho Quebrou, uma coisa assim. Ela também tem no YouTube, eu recomendo ela, tá? Quem quer entender tudo sobre o narcisismo, eu acho ela maravilhosa. Em inglês eu tenho vários também para recomendar, porém, melhor eu recomendar a especialista em português, que eu acho maravilhosa, né? Mas basicamente o narcisismo, resumido, muito resumido, tá? Muito mesmo, assim, só para dar aqui um contexto. Ele sofreu um trauma muito grande lá na infância dele, tá? E aí, ele não se aceita, não consegue se aceitar como ele é. Então, ele cria uma máscara para o mundo. Para quê? Para que ele sempre seja amado. Ele acredita que ele só é amado através dessa máscara. E aí, ele vira um especialista em espelhar exatamente aquilo que a pessoa quer que ele seja no início. Né, que a gente chama da fase de love bombing, ou seja, um bombardeamento de amor. Ele finge ser exatamente o homem dos seus sonhos. Ele te analisa, ele sabe exatamente o que você quer ouvir. Ele vai te dar muitos presentes, ele vai ser um príncipe ali pra você, né? O love bombing é a fase que todo mundo se apaixona, que todo mundo cai igual um patinho. Aí, gente, depois do love bombing, né, você começa a perceber que ele começa a se afastar, a tirar um pouco a energia como um método de... Ai, meu nariz coçando. Começou. De manipulação. Pra meio que atacar a sua autoestima, pra você ficar ali, ó, comendo na mãozinha dele. Porque você não tá sabendo que você tá passando por um abuso narcisista. Então, a pessoa muito inocente, geralmente os empatas, ela fala o quê? Poxa, a culpa é minha, porque ele não tá mais fazendo love bombing comigo. Então... eu tenho que, né, me desdobrar para voltar a receber aquele amor dele, para ser digna daquilo. Aí que começa, né, a manipulação, a maldade, né, gente? E, bom, nisso suga a sua energia vital, literalmente, né, porque o narcisista, ele costuma ter entidades de baixa vibração ali ao redor dele, que te sugam, fazem vampirização. Ele acaba com a sua autoestima. Ele mente, né? O narcisista, ele é um mentiroso compulsivo, porque ele é uma mentira para ele mesmo. E todo mundo lá de fora pensa que ele é o bonzão, né? Porque ele sabe fingir muito bem, ele é um especialista em fingir. Ele rouba seu dinheiro se bobear, porque ele sabe manipular, ele é um especialista em manipular, ele dá golpes. Gente, só vão nesse canal, Narciso, Seu Espelho Quebrou, que vocês vão ver todos os relatos e... tem maneiras de você identificar se uma pessoa é um narcisista pelo sorriso falso, o sorriso é muito falso, as expressões que ele faz, ele finge tudo, ele não tem essa capacidade de sentir verdadeira, ele finge emoções, né? Porque ele se ferrou lá na infância dele. É triste, mas é triste o ciclo todo, né? Enfim, mas você precisa aprender a se defender. E existem narcisistas que sabem que são narcisistas, e já dão até relatos na internet que eles fazem terapia para não ficarem tão abusivos, né? Porque eles sabem que eles têm esse problema. E é assim que deveria ser, né, gente? Enfim. Aí, finalmente, tem a fase que ele te descarta, né? Do nada, ele te descarta porque ele já sugou ali todo o suprimento que ele queria. Geralmente de uma forma cruel, que você é a culpada de tudo. Aí vem a smearing campaign, né? A campanha de difamação, para todo mundo achar que ele é o bonzão e você é errada de tudo. E depois de um tempo ele tenta voltar de alguma forma, né? Que ele quer sugar mais daquele suprimento, porque o narcisista, ele não tem emoções, ele quer suprimentos. Ele pega suprimentos de várias fontes diferentes, não só no amor, né? Amantes, esposas, filhos, enfim. Essa live de hoje é para isso, para quem passou por um relacionamento de fato abusivo, narcisista, ou alguém com traços narcisistas, porque uma pessoa ela pode não ser narcisista, mas ela pode ter muitos traços narcisistas, certo? Gente, o que é isso? Pode eu começar essa live e começar essa loucura no meu nariz? O que é isso? Quase não consegui falar aqui, gente, que energia podre, né? Essa música, gente, ela é daquela banda do The Calling. I go wherever you will go. Vocês lembram que virou um hit? Só que ela não é essa música, não. Essa música é If Only. Se pelo menos, né? Aí ele começa falando assim, ó. What's the way of love? What's the way of love? Ele fala 3 vezes. What's the way of love? Ou seja, ele quer saber
Qual que é o caminho do amor? E essa é literalmente a pergunta que a gente tem que se fazer aqui. O que é amor? Né, gente? Porque para muita gente que cai num relacionamento abusivo, narcisista, o amor, ele é a atenção. Ele é o love bombing. Ele é alguém que vai suprir uma falta que está dentro de você, né? Então saiu aqui a carta da fluidez. Abra seu coração ao sentimento de expansão ilimitada, crescimento e atualização absoluta do seu sonho. É isso. Você tá vendo que saiu aqui esse bicho com vários tentáculos? Né, gente? Parece uma água-viva gigante. Parece um ET, inclusive. Isso aqui, daqueles filmes que a gente vê da Marvel. Nossa, olha isso. Querem me calar, gente. Alguém que gosta da Marvel pode ser relevante aqui. Não sei porque eu falei Marvel. Basicamente, gente, cuidado, tá? Porque quando a gente acha que o outro, ele é o príncipe encantado, que vai chegar e resolver todos os nossos problemas e preencher todas as dores que a gente estava sentindo, isso é um prato cheio para o narcisista. Ele sente igual um predador, assim, ó. Aquela ali é vulnerável, aquela ali é carente, aquela ali é super empática, aquela ali não sabe pôr limite. Aquela ali, se eu der uma migalhinha, ela já cai de 4 aqui pra mim. É triste a gente falar isso? É. Mas é através de olhar as nossas sombras, ficar triste e ter vontade de mudá-las que a gente se cura. Então, o processo de cura, a gente vai até o fundo do poço, até o fundo do mar, olha nossas feras para poder levantar e voltar a respirar, tá? Então é isso, o narcisista, ele vai fazer o love bombing, ele vai te dar presente, vai falar que você é o amor da vida dele, princesa, a mais gostosa, a mais isso, a mais aquilo. Ele, até a gente na intimidade, ele vai fazer e acontecer do jeitinho que você quer, ali no início, para poder te fisgar e ter o suprimento dele, tá? Então, ó, quanto mais você puder... Que horror, gente. Habitar no seu sentimento de abundância, ou seja, se dar amor próprio em abundância, mais abundantemente seu sonho se manifestará. Se você quer conseguir parar de atrair realmente amores, que não são amores, que são abusos, você tem que, em primeiro lugar, por mais clichê que seja, aprender a se amar, de verdade, tá? Preencher esses vazios, olhar para essas feridas. Por que dói tanto não ter alguém me mostrando o meu valor, me falando que eu sou bonita? Por que eu não acredito que eu sou bonita? Será que é porque eu acho que eu não mereço me cuidar ao ponto de me achar bonita? Cuidar da minha cabeça, cuidar da minha energia, cuidar da minha aparência? Por que eu não vou lá e invisto em tudo que eu preciso para chegar onde eu quero? Por que eu acho que eu não mereço esse investimento? Mas se o outro falar que me ama, que eu sou o amor da vida dele, eu tiro até as calças para ele, dou a casa, dou o carro, dou presente. Eu sei que é duro ouvir isso, mas é nesses porquês que a gente se cura e sai desse tipo de relação, né? Então, ó, quem entra aqui nesse tipo de relacionamento não consegue florescer. A carta do florescer invertida. Fica se sabotando, ó. E aqui, como é que começa essa música? Vê se não tem tudo a ver. Me fale da sua ficção, me fale todas as suas mentiras. É a fase do love bombing, do narcisismo. Fale pra mim agora que você nunca vai esquecer essa noite. Ou seja, ele quer que você fale que ele é o melhorzão. Porque o narcisista, ele também, o suprimento dele é elogio. Ele precisa se sentir, ele precisa do like, ele precisa do elogio, ele precisa sentir um semideus, ouvir do outro. Né? Assim que ele sobrevive, porque ele tem ali a imagem dele tão frágil que sem esses suprimentos de várias pessoas, ele não acredita que ele é digno. Ó, eu estou me sentindo sem emoção nenhuma. A minha cabeça agora está tão clara. O narcisista, gente, ele não tá ali, ó, conectado com a essência dele. Ele não tá. Ele é racional, ele finge, ele aprende a copiar emoções. Se vocês olharem e nesse canal, né, e no Instagram, Narciso, Seu Espelho Quebrou, ela fala muito disso. Ele aprende a copiar sorrisos, olhares, expressões. E ele fica tipo um robozinho. E se você começar a prestar atenção nisso, você vai ver que é assim mesmo. O sorriso é amarelo, ele faz assim com a mandíbula, faz caretas assim rapidamente, que passam despercebidas para uma pessoa que não tem um olhar apurado.
Mas uma pessoa que está ali conectada com ela consegue perceber. E por isso que o narcisista detesta pessoas que também são introvertidas. Tá? Detesta, porque as pessoas introvertidas, elas são mais observadoras. E elas conseguem desmascarar ele mais rápido. Aqui, a minha cabeça está muito clara. Saiu justamente a carta da luz. Por que está muito clara? Porque na cabeça dele, razão é clareza. Não pode ter emoção, tá? Simplesmente é isso. Meus inimigos não são aqueles que eu temo. Isso é você aqui, né, querida? Porque essa é a principal dor de quem passa por um abuso narcisista. Quem você achava que era o seu parceiro de vida, o seu amor, não é. Não é. É o seu inimigo. O seu maior inimigo. E quando a ficha cai e você se dá conta disso, gente, haja foco para você se reerguer com a águia, né? Quando poluímos nossa mente com excesso de ideias e pensamentos, que o narcisista ele fica ali te manipulando o tempo todo, ele faz até o gaslighting, que é você tem certeza do que você falou, você tem certeza que você está na razão, ele tenta ali te confundir, falar por cima de você, trazer argumentos falsos, né? Quem estudou lógica sabe como é que é isso, para você duvidar da sua própria capacidade intuitiva e racional, e para ele achar que você esqueceu alguma coisa. Nossa, ele faz isso direto. Eu, quando me relacionava com pessoas já narcisistas, eu falava para essas pessoas, olha, eu vou começar a gravar e filmar as nossas conversas, porque você acha que eu tô maluca, mas eu não tô não. É que eu não quero ser indelicada, mas se eu tiver que começar a gravar, né, e filmar, eu vou fazer isso, porque você só tá querendo me manipular. Eu literalmente falava isso. Aqui, Quando poluímos nossa mente com excesso de ideias e pensamentos, dispersamos nossa atenção para o que realmente precisa de foco, que é você, a sua autoestima. Deixe a hesitação e ansiedade de lado e resolva uma coisa de cada vez. Que a cura pós-relacionamento narcisista é vagarosa. E não é para você ficar querendo competir com o narcisista, porque, na verdade, é para você esquecer da existência dele, literalmente. Bloqueia de tudo, para de stalkear, segue a sua vida. Não fale sobre ele, não pense sobre ele. Acabou, fecha a porta e foca em você. Um dia de cada vez, curando cada partezinha sua que está dolorida, tá? Porque se você não fecha a porta assim, de vez, você pode ter certeza que ele vai botar um dedinho e ele vai entrar. E mesmo com a porta fechada, ele vai ficar esmurrando ali a porta, te afrontando, porque o narcisista, quando ele vê que ele perdeu de vez o suprimento dele, ele vai fazer as coisas mais impensáveis, mais ridículas, mais assim, que as pessoas de fora ficam, meu Deus, o que é isso? Que humilhação é essa? Ele vai assim a níveis ridículos para tentar te abalar, porque ele perde o controle, tá? Aqui, você sabe que o seu beijo me confunde, principalmente essa alma turbulenta. Ou seja, é a parte que ele faz uma abundância de elogios, que ele te promete, né, o céu, a terra, o mar, as estrelas, que ele faz e acontece na cama, que ele quer ali te fisgar, né? E você, que é uma empata confusa, que não sabe ainda muito bem sobre você, principalmente mulheres mais novas, né? Isso acontece muito, ou pessoas muito inocentes, que ainda não estudaram sobre o assunto, ficam confusas, e é aí que elas caem, tá? E eu descobri que todos nós temos corações partidos. Todo mundo tem corações partidos. E no final é isso, né, gente? É meio triste isso, porque o narcisista, ele não teve um plantio bom na infância dele. Então ele também é uma vítima, de certa forma. Só que o que não justifica? A gente não pode usar um diagnóstico como justificativa para ser um criminoso, um golpista, uma pessoa que não tem responsabilidade afetiva. Principalmente quando a gente tem recursos e pessoas nos falando que a gente está com um problema e que a gente tem que ir para um psicólogo, que a gente tem que se tratar, né? É sobre isso. Então, se o amor pudesse nos achar todos, se os corações não tivessem que se quebrar nesses traumas, né? Porque um trauma perpetua outro trauma, we can't mislead. A gente não iria manipular as coisas para que elas não dessem certo.
E ao invés disso, todo mundo ia dormir tranquilo de noite, não iria se sentir tão sozinho à noite. E é isso, gente, porque se todas as pessoas procurassem se curar, não tivessem esse ego tão impenetrável, fizessem autorreflexão, sabe? A gente não teria que perpetuar o ciclo do trauma. A vida é um reflexo da natureza. Se deseja resultados positivos, é preciso antes preparar o solo para o plantio. Ou seja, antes de você sair por aí reproduzindo os seus traumas, por que você não olha para dentro e cuida deles? Portanto, não tenha pressa, não precisa competir. Faça uma coisa de cada vez e no tempo certo os resultados aparecerão, tá? É sobre isso. Trabalhar a sensibilidade no mundo é sobre isso. Reconheça a natureza de suas emoções. Não se prenda a mágoas e ressentimentos. Quando a gente passa por um abuso narcisista, a gente fica muito tempo muito magoado, né? Querendo vingança. Isso é muito normal, tá? Liberte-se de situações que trazem instabilidade emocional. Pegue o seu poder de volta. Porque enquanto você se colocar e continuar ali no papel de vítima, e eu falo isso, e eu fui vítima de um relacionamento abusivo, tá? Narcisista. Você não traz o seu poder de volta. Assim como a água, procure novos caminhos para fluir sua energia. Gente, muda tudo. Muda tudo. Mude a sua rotina. Se você malhava ali, vai malhar lá. Se você gostava de teatro, vai fazer dança. Se você trabalha em alguma coisa, pega um curso nessa área novo, relacionado. Faça novos amigos, vá para workshops, mude o cabelo, mude suas roupas, mude. O seu cérebro precisa construir novos caminhos neurais para te ajudar a sair daquela estagnação do trauma, tá? Leia novos assuntos. Se reconecte com pessoas que se perderam no abuso ali, amigos, familiares. Se você puder, vá viajar. Ou então viaje pela sua própria vizinhança, pela sua própria cidade. Aqui no Rio a gente tem muita coisa de graça, gente, que dá para ir de ônibus, entendeu? Não tem dinheiro, então só toma um suco na rua, sei lá, gente, dá um jeito. Se você não se ajudar, você não vai sair disso. É você que tem que se tirar desse buraco, das consequências desse abuso, tá? Busque ajuda jurídica, ajuda psicológica. Tem nas faculdades por aí ajuda gratuita, tem a defensoria pública, mas você tem que se ajudar. Você tem que abrir a boca. Lembra que a primeira carta que saiu foi o silêncio invertido? Você tem que pedir ajuda, você tem que falar para as pessoas o que aconteceu e pedir ajuda. Você não pode ter um ego lá em cima. Peça ajuda. Fale, se defenda, se ajude. Não tenha vergonha. Porque não é vergonha nenhuma você ser uma pessoa boa que, né, sofreu o abuso aí de um predador, de um psicopata. Ok? Você está pensando que eu sou louco. É isso que o narcisista faz. Foge para outro país. Quem tem condição de ir para outro país é um ótimo recomeço. Eu gosto dessa ideia, viu? Gosto muito. Você pensa que eu estou louca. É isso que o narcisista fala para você, né? Que você é louca. Você é louca, você é maluca. Imagina. O tempo todo. Quem já sofreu sabe. Mas você está aí rosada de libido, né? Ou seja, tem muita gente que tem essa dificuldade de desconectar a libido do relacionamento tóxico. Fica ali achando que só vai sentir aquele prazer com aquela pessoa. Gente, não é nada disso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quem tá achando que teve o melhor sexo da vida com um narcisista psicopata... Não. Porque o narcisista não faz conexão emocional. Ele te usa igual um cachorro. Então você vá fazer uma ativação da Kundalini para você acender o seu fogo interno, para você aprender a se dar esse prazer através do Tantra e você ensinar para um homem digno como fazer isso com você. Um homem digno, não é para qualquer um não, tá? Um homem digno que está ali te dando suporte emocional. Que fique bem claro, tá? Eu recomendo a Cíntia Porto,
A Jéssica também, eu sigo ela aqui, a Gátia, elas trabalham com isso, são maravilhosas, gente. Inclusive, todos os meses a gente está fazendo conversas tântricas, uma vez por mês, lá no espaço da Gátia. Cara, a gente se diverte muito, no final a gente faz ou ativação da Kundalini, ou renascimento, alguma terapia assim corporal. É maravilhoso, a gente sai renovada de lá, sério. Toda mulher deveria ir. Conta histórias, sabe? Aí a gente se ajuda, é muito bom. Ó, eu ouvi muitas coisas... I've heard a lot of nice things. Eu tenho escutado muitas coisas boas, mas me diga, quais delas eu devo confiar? Nenhuma no caso do narcisista, né, gente? Aqui, ó, plenitude invertido. Nada que o narcisista falar pra você é verdade. É tudo love bombing. Ele é um mentiroso compulsivo. Pelo amor de Deus. A resposta é nenhuma. Essas paredes são feitas de vidro. É a máscara dele, né? Qualquer petelecozinho ali, ó... O espelho quebra. E é por isso que ele se defende tanto, te acusando de tudo e fazendo campanha de difamação. E elas são conhecidas por se quebrarem. Aí, ó. O narcisista sabe que qualquer coisinha quebra a máscara dele. Mas até lá, eu vou continuar forçando a barra. Tão narcisista. Aqui, ó, renovação invertida. Ou seja, eu não vou mudar porcaria nenhuma. Vou continuar sendo abusivo. E eu vou continuar te mandando, te descartando embora. Ou seja, ele vai forçar a barra, porque esse é o ciclo. Love bombing, gaslighting, né? Smearing campaign, pá, descarta. E depois eu vou te puxar de volta, ó. I'll keep pushing you away, pulling you away. Aí ele volta para colher o suprimento narcisista dele. Então, gente, enquanto você ficar, não fechar tal da porta que eu falei, aqui a porta que eu falei, ó, a porta. Quando essa porta ficar aberta, querida, você nunca vai chegar no seu jardim, nunca. Você nunca vai ter plenitude invertida. Você vai ficar nessa ferida interna de criança para sempre. Se você quer leveza, se você quer uma paixão, lembre-se, paixão, aquele fogo mesmo, paixão, tem que ter leveza junto, tem que ter espiritualidade, conexão emocional. Isso aqui não é paixão. Você ensinou seus caminhos neurais errados, por traumas, é o que a gente chama de trauma bonding, né? Ligação por trauma. Você é carente, ele, enfim, querendo um suprimento para ser aprovado constantemente, dá nisso, tá? Então, ó, eleve-se, saia disso, tá? Ó, e se somehow fate were in my hands, e se de alguma forma o destino estivesse nas minhas mãos, would it be enough to understand? Seria o suficiente entender por que nós nos sentimos tão perdidos num mundo tão pequeno? Porque a gente está sem coragem. E se o amor pudesse achar todos nós? Gente, sabe como... nossa, até arrepiei. Olha como é que o amor vai nos achar todos. Com perdão, carta do perdão. A gente se perdoando por ter passado por esse abuso. E, gente, eu sei que é horrível falar perdoe o narcisista. Não é perdoar no sentido de aceitá-lo de volta. Não. Quando eu falo perdoe a situação saiba que você estava ferida. Você, por estar ferida e não resolveu essa ferida aqui nessa vida, em outras vidas, acabou reencontrando, passou o pão que o diabo amassou, algumas até crimes físicos, lá nas rodas tântricas que a gente faz de conversas, a gente conversa sobre mulheres, cara, chegaram ao abuso físico, grávidas, histórias horrendas, mas que se curaram e estão se buscando curar. E isso que me inspira. Se perdoe, porque quando você se perdoa de verdade, você eleva a sua vibração. Saiu aqui a carta da elevação. E aí você não tem mais energia, força para odiar o outro. É incrível, é uma coisa assim, mesmo que eu queira, eu tenho que fazer um esforço para odiar o outro. E você só vai entender isso que eu estou falando quando você de fato se curar. Porque enquanto você estiver com falta de harmonia invertida, não vai rolar. Então, ó, terminando a live, vai ficar gravado. É preciso ter coragem para limpar mágoas do passado. Lembra que saiu coragem invertida aqui? Aqui, ó.
perdoar e seguir em frente. O ressentimento paralisa as ações e impede a fluidez do caminho. Liberte-se da energia de pessoas que lhe feriram e fizeram mal. Close the fucking door. É o que eu falo pra vocês, tá? Zero contato. Nada de flying monkeys, que são os macacos voadores, amigos em comum, familiares em comum. Corta! Bloqueia em tudo. Não faz contato visual. Contato visual, gente, é premiação. Eu aprendi isso adestrando o meu cachorro. O adestrador fala, não faz contato visual. É premiação, é atenção. É igualzinho o narcisista e os flying monkeys deles. Tá bom? Um beijo. Eu espero que essa live possa curar muitas pessoas ou ser instrumento de cura que passaram por algum relacionamento tóxico ou abuso narcisista.